Transição do Brasil rural para o Brasil urbano no século XX. No século XX, o Brasil passou por uma transição significativa do ambiente rural para o urbano, impulsionada pela industrialização e êxodo rural. A industrialização no Brasil no século XX levou ao crescimento de centros urbanos industriais, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. O êxodo rural foi motivado pela busca de oportunidades nas cidades devido à mecanização agrícola, que diminuiu a necessidade de mão de obra no campo. Além desses fatores, no século XX, a acelerada urbanização no Brasil impulsionou o crescimento das cidades, trazendo mudanças sociais significativas. O desenvolvimento de infraestrutura, como estradas e transporte público, mas também desafios como o crescimento de favelas, problemas de saneamento e desigualdade social. As consequências socioambientais da mecanização do campo. O espaço rural foi uma das primeiras formas de marcação humana na transformação do ambiente natural em espaço geográfico. A agricultura permitiu o surgimento de civilizações, o comércio e o desenvolvimento das cidades. A mecanização do campo, que envolve a modernização das práticas agrícolas com o uso de maquinários e alta tecnologia, teve dois principais momentos na história: a Revolução Agrícola, ligada à Revolução Industrial, e a Revolução Verde, que aumentou a produção a partir do século XX. Isso influencia a dinâmica de produção, a relação entre campo e cidade e o ritmo de urbanização. Antes da industrialização, o campo tinha grande influência sobre as cidades, mas a modernização inverte essa relação. A modernização do campo também contribui para o desemprego na produção agropecuária, levando ao êxodo rural e ao crescimento das cidades. Há críticas devido à pressão sobre áreas naturais e desmatamento causados pela expansão das atividades agropecuárias. O projeto de assentamento Pastorinhas está localizado no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A terra foi comprada pelo governo federal para fins de reforma agrária, ao ser caracterizada como média propriedade improdutiva que não cumpria as suas funções sociais. A criação do assentamento Pastorinhas foi assinada pelo INCRA em 2006. A maioria das famílias que vive lá é formada por trabalhadores e trabalhadoras rurais que atuavam como diaristas ou meros nas propriedades próximas. Há 5 anos, 120 famílias de trabalhadores rurais sem terra acamparam na beira de uma fazenda improdutiva de 156 hectares, área do condomínio da família Menezes, no município de Brumadinho. Foram 3 anos debaixo da lona preta, sofrendo pressões de poderosos da região. Foram despejados 2 vezes. Ficaram no meio das boçorocas do Tejuco, provocadas pela mineradora MBR, e no meio do pó do britador da mineradora Vale do Rio Doce. Cansados de esperar que o INCRA vistoriasse a fazenda e desapropriasse ou a comprasse, há 2 anos ocuparam a fazenda, que recebeu o nome de assentamento Pastorinhas, em homenagem às mulheres que são de fato pastorinhas. Quando então o juiz da vara agrária, Renato Dresch, chegou para visitar a terra ocupada, os trabalhadores e trabalhadoras sem terra já tinham plantado algumas hortaliças, tudo em mutirão e trabalho coletivo. O juiz ficou sensibilizado e não autorizou a expulsão das famílias. O INCRA, pressionado pelos sem-terras, comprou a fazenda e fez concessão de uso para as famílias. Hoje, o assentamento Pastorinha é formado por uma comunidade de 20 famílias oriundas de 12 municípios e de 4 estados diferentes da federação, o que configura uma grande diversidade cultural. Mineração. São muitos os impactos ambientais causados pela mineração, atividade econômica e industrial, que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes em depósitos do subsolo. Apesar de ser considerada sinônimo de desenvolvimento socioeconômico e ser essencial à sociedade, a atividade mineradora apresenta alto potencial de impactos ambientais, como é o caso da poluição dos recursos hídricos e do solo, além de perda da biodiversidade tanto em relação à fauna quanto à flora.
Entre os principais impactos ambientais da mineração podem ser citados o aumento da turbidez e variação da qualidade da água, alterando seu pH, contaminação do solo e da água com metais pesados, redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, assoreamento de rios, poluição do ar, extinção da flora e fauna local. Diante desses desafios, é crucial que a indústria mineradora e as autoridades governamentais adotem práticas sustentáveis e medidas de mitigação para equilibrar a necessidade econômica com a conservação ambiental. Somente por meio de compromisso com a responsabilidade ambiental podemos garantir que a mineração seja uma força positiva para a sociedade, sem prejudicar o meio ambiente. A agricultura orgânica é um sistema de produção agrícola que se baseia em práticas sustentáveis e utilização mínima de insumos químicos e sintéticos. Alguns exemplos são os inseticidas, fungicidas, herbicidas e nematicidas, estes que são totalmente produzidos artificialmente. Um outro tipo de prática artificial são por meio das OGMs, organismos geneticamente modificados, com o propósito de maximizar a produção e diminuir o tempo de colheita, além de tornar os alimentos resistentes a pragas e desenvolver novas características. O tipo de prática que a agricultura orgânica se concentra é em apenas cultivar alimentos de forma natural, promovendo a sustentabilidade e enfatizando a prática de preservação dos recursos naturais. Isso tudo envolve técnicas diversas, como a de conservação do solo, como a rotação de culturas, cobertura morta e cultivo mínimo, que ajudam a manter a qualidade do solo e prevenir a erosão. O uso de fertilizantes orgânicos em vez de químicos, que no lugar utiliza-se compostagem, esterco animal, resíduos vegetais, entre outros, tudo isso para melhorar a fertilidade do solo, ajudando a nutrir as plantas de maneira mais equilibrada e sustentável. Também foi adotado métodos de controle a pragas baseados em predadores naturais, insetos, benefícios e plantas repelentes. A produção orgânica pode ser mais trabalhosa e, em alguns casos, mais custosa do que a produção convencional. Devido ao uso limitado de insumos sintéticos, justamente buscam aumentar o plantio para melhorar as vendas. Mas, recentemente, a agricultura orgânica tem ganhado popularidade em todo o mundo devido a preocupações com a segurança alimentar, impacto ambiental e saúde. Ela representa uma abordagem global para a agricultura que visa equilibrar as necessidades humanas com a preservação do meio ambiente.